Bom, galera, dando continuidade ao nosso assunto, uma vez que a gente está falando de paisagens naturais da Europa, da Ásia e da Oceania. Então agora a gente vai falar especificadamente da Ásia, né? Então, mais uma vez lembrando, eu vou enfatizar esse assunto para que vocês se lembrem dessa situação pelo maior tempo possível, tá? É, a partir da questão geológica, a partir do ponto de vista geológico, Europa e Ásia formam um único bloco continental chamado Eurásia. A divisão entre Europa e Ásia ocorre somente por conta de características culturais, ok? Então, vamos lá. Assim como a Europa, a Ásia, né, ainda o maior continente de todos, apresenta uma vasta diversidade de paisagens naturais. Primeiro, porque ele é realmente o maior continente de todos. Ele abrange uma área muito grande, cerca de 35% do mundo. Ok? Então a gente já tem que entender que essa situação faz com que a Ásia vá apresentar aí uma série de características naturais, de paisagens naturais, né, que vão desde desertos gelados a desertos quentes, desde pradaria a grandes florestas. Então nós vamos ter aí, inclusive, a Ásia é um continente de extremos. Extremos em qual sentido, por exemplo? Nós vamos ter aí desertos quentes e gelados, a maior elevação no mundo, né, com o Monte Everest, com 8.800 metros, assim como nós vamos ter a maior depressão absoluta, né, que é uma depressão abaixo do nível do mar, com 480 metros, o Mar Morto, que fica em Israel. Então, quer dizer, é muito importante a gente compreender a complexidade das questões e das paisagens físicas que a gente vai encontrar na Ásia. Então, vamos lá. Então, o relevo. Para começar, nós temos aí grandes planaltos, grandes planícies e também, né, grandes altitudes. E quando eu falo em grandes altitudes, é a maior, ok? Então nós temos aí, né, o ponto culminante do relevo mundial, inclusive, situa-se no Nepal, próximo à fronteira com a China, na cordilheira do Himalaia, tá? Onde se encontra aí o grande e imponente Monte Everest com 8.840 metros, certo? Além de outros muitos de altitudes muito superiores a 7.000, como o Kanchenjunga, 8.598, e o K2, que são um dos principais montes aí que desafiam alpinistas no mundo todo. Então, olha só, como eu disse, nós vamos ter aí elevações que passam facilmente dos 7.000 metros e nós vamos ter aí a maior depressão absoluta do planeta, que é o Mar Morto, com 395 metros. Então, quer dizer, essa situação explica essa questão de um continente de extremos. Nós vamos do maior em altitude ao menor em depressão no mesmo continente. Nós temos aí também diversas situações, diversas regiões também bastante intrigantes. Por exemplo, nós temos regiões banhadas pelo Oceano Pacífico que pertencem ao Círculo de Fogo, tá? Ou seja, a sua formação geológica recente está sujeita às erupções vulcânicas e a terremotos. É o caso do Japão e da Indonésia. Então, essas regiões, chamadas de Círculo de Fogo do Pacífico, é onde nós vamos encontrar aí o maior número de vulcões, né, em funcionamento ainda, e ali é o maior nível de terremotos no mundo por conta do choque das placas tectônicas. Então nós temos alguns planaltos muito altos que se intercalam às cordilheiras, como é o caso do Pamir e do Tibete, contrastando com outros mais antigos de altitudes menos elevadas, como o Planalto da Armênia e o Planalto do Deccan. Esse do Deccan muito importante, tá? Por uma série de fatores. Inclusive, acredito que vocês poderiam fazer uma pesquisa sobre ele e na apostila vai estar falando também. E nós temos aí as grandes planícies fluviais asiáticas, que são recobertas com aluvião trazidos pelos rios, que percorrem e se dirigem principalmente para os oceanos Índico e Pacífico. As principais planícies fluviais são a Indo-Gangética, tá? Que é do rio Indo e do rio Ganges, que fica na Índia, a Mesopotâmia, né? Ou a Mesopotâmica, que fica hoje no Iraque, a Siberiana na Rússia
e a dos rios Yangtze, tá? Que é o Rio Azul, e o Mekong no Vietnã, ok? O clima, aí sim, a vasta extensão territorial faz com que haja uma diversidade muito grande de climas, inclusive monções, né, no Sudeste Asiático e na Índia, que são muito importantes para a economia, pois através desse clima nós temos aí uma grande variedade de agricultura, principalmente com relação ao arroz. Tá? Nós temos climas que são determinados pela influência das massas de ar, pela maritimidade, pela continentalidade, além de outras questões aí muito grandes. Então a gente vai perceber que nós temos um clima frio e polar ao norte, aqui no Planalto Siberiano. Tá? Nós vamos ter climas temperados, climas muito quentes e áridos em algumas regiões. Tá? Então, assim, essa grande variedade de tipos de clima, consequentemente, vão fazer com que ocorra uma grande diversidade de formações vegetais. Ok? Não vou detalhar todas, que são muitas, mas eu gostaria que vocês se lembrassem que a grande extensão territorial, ok? Faz com que nós tenhamos uma diversidade muito grande de clima e, consequentemente, o clima está inexoravelmente ligado às questões vegetais. Então, essa grande territorialidade faz com que nós vamos ter vários climas e várias formações vegetais, ok? Então, aqui vai ser um resumo de cada questões de clima, tá? Que nós temos assim, ó, nas terras ao extremo norte predomina o clima polar e à medida que ele vai ganhando o sul, né, esses climas vão mudando, devido até inclusive a questão da inclinação da Terra e da quantidade de radiação solar que cada região vai receber. Então nós temos o clima polar no extremo norte e à medida que a gente vai se deslocando para o sul, ele vai virando temperado continental, quando sofre aí a interferência do continente. Depois nós temos o temperado oceânico, que vai sofrer variações de acordo com as questões de correntes marítimas, ok? E mais para o sul nós vamos ter aí climas polares novamente, mas são climas de altitude nas grandes cadeias montanhosas, climas semiáridos, tá? E áridos, formando aí desertos, inclusive o deserto de Gobi, o grande deserto de Lut no Irã, do Gobi na Mongólia, o Taklamakan na China, o Karakum no Turcomenistão. Então toda essa região, tá? A Ásia abriga a maioria dos desertos existentes na Terra, isso é muito importante. Da Arábia, da Síria, de Tal, de Tar, de Lut, de Gobi, de Taklamakan, de Karakum, de Kerman, da Judéia e de Negev. Tá? Então, quer dizer, olha que interessante, ao mesmo tempo que nós temos clima polar, nós temos aí a maior concentração de desertos também na região mais ao sul. Então, isso já mostra essa diversidade e esses extremos que ocorrem aí no continente asiático. Tá? Nós temos aí no litoral da Ásia Ocidental, forma uma faixa estreita do clima tipo mediterrâneo, enquanto nos arquipélagos do sul do continente e nas proximidades do Equador aparecem os climas de tipo quente, equatorial e tropical, que também estão relacionados aí a seu posicionamento geográfico próximas à linha do Equador, região mais quente do planeta. Então a gente vai falar aqui também das monções, que é muito importante entender que durante um determinado período eles passam por uma seca bastante um grande período de seca e ao final desse período de seca um grande período úmido, né, que é chamado de monções. Então essas monções elas são muito importantes para o desenvolvimento do tipo de sociedade que se caracterizou por conta desse tipo climático na Ásia. Eles acontecem na China e na Índia e são muito importantes aí no que diz respeito ao manejo agrícola, tá? Sendo muito importantes para algumas regiões no que diz respeito a essa situação agrícola. Ok? Então é o seguinte,
Espero que vocês tenham entendido a importância de compreender como que o clima e as paisagens naturais interferem nas questões sociais, certo? Qualquer dúvida estarei à disposição. Até a próxima e um beijão para todos.